Boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui da Livraria Portão. Esses minutos iniciais aqui a gente aproveita para estar compartilhando a live, para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo de hoje. Então já peço a tua ajuda aí para ir curtindo, compartilhando, mandando para os teus amigos. Eu vou fazendo daqui também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo que atinge tanta gente, né? Ainda mais nesses períodos agora. Então, reforçando, né? Peço para que todos estejam compartilhando aí, curtindo, para que mais pessoas possam acessar esse material. Daqui a pouquinho nosso convidado está chegando. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com o Sérgio Alves. Ele está à frente da editora Vento Sul e também ministro da Palavra. Então peço que todos estejam aí compartilhando essa live para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Lembrando que a Livraria Portão, ela trabalha com livros, né, para desenvolvimento de potencial e equilíbrio emocional com amparo na fé cristã. E o nosso principal parceiro é a editora Vento Sul. E hoje a gente bate um papo, então, com o Sérgio Alves, ele está à frente da editora Vento Sul. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o CD. Esse é um CD que tem também à disposição o áudio desse CD no link que eu vou deixar aqui na descrição. Então, aqueles que quiserem acessar esse material podem clicar no link e comprar e fazer o download, né? São mensagens que nos ajudam a entender o que é o medo e principalmente como a gente se livra dele. Então, o Sérgio já está aqui com a gente, vou convidar ele para a sala. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo aí. Que A live da... todos que nos acompanham aí nesta live possam estar sendo abençoados por Deus aí. Amém. O Sérgio, para quem acompanha aqui e não conhece, ele é ministro da Palavra, né, em torno de 30 anos, e está à frente da editora Vento Sul também. Como eu estava falando há pouco, é um dos principais parceiros aqui da Livraria Portão. E queria, Sérgio, que tu falasse um pouquinho assim do objetivo da editora Vento Sul. Sim. A editora Vento Sul, ela tem como foco, como objetivo principal, fazer a expansão da verdade de Deus, do Evangelho do Reino, né? E como os conteúdos são preparados para que isso aconteça. São compilações de todas as mensagens liberadas nos cultos, nas mensagens virtuais, né? Que ao longo desses anos, faz 23 anos mais ou menos que isso é feito, essas compilações de todas as mensagens liberadas pelo ministério da palavra que dá Igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E esse material, então, vai na forma de CDs, de DVDs, né? De livros,
Antigamente era apostilas, e nós queremos, assim, que a Editora Vento Sul faça uma parte de distribuição, de fazer com que os membros que são tocados por esse material, os membros de Cristo, que estão em várias organizações religiosas, várias igrejas, que tomam conhecimento e são tocados por esse material, que eles sejam um divulgador e um condutor da verdade divina a outras pessoas que ainda não conhecem e que estão com muitas necessidades de uma intervenção divina para obterem a resolução de suas dificuldades, de seus problemas e da necessidade vital que cada ser humano tem de conhecer Deus e receber os benefícios de Deus. Então, basicamente, a Editora Vento Sul é um veículo evangelístico que quer levar a boa nova às pessoas e também não só no que tange ao encontro de regeneração com Deus, de seu espírito, mas também que a sua alma receba o crescimento espiritual de vida necessário para a pessoa ficar imagem e semelhança de Deus e ser aceito aí no final dessa dispensação, de não levar nenhum choque para conviver com Deus na eternidade. Porque nós sabemos que a nossa alma, ela é eterna, ela não morre, e ela precisa, quando nós transcendermos aqui esta vida terrena, nós teremos que entrar numa outra esfera de vida, e se nós não tivermos assim educado com a verdade, teremos grandes dificuldades depois e vamos enfrentar assim dificuldades no futuro. Sim, e eu vejo a Editora Vento Sul assim como um grande facilitador para essa transformação, pelo modo que ela é organizada. Por exemplo, hoje a gente vai falar sobre um CD que se chama Livre-se do Medo. Então, seja o assunto que a gente queira, uma cura, uma libertação, que a gente queira aprender mais, se desenvolver mais nessa área e ser transformado, tem um livro, ou tem um CD, ou tem um DVD, que a gente consegue trabalhar especificamente aquele assunto, né? Por exemplo, esse CD Livre-se do Medo, ele traz em torno de 20 mensagens sobre esse assunto. Então, a gente consegue, de uma maneira muito abrangente, receber o conhecimento sobre essa área e a oportunidade de transformação, né? E essa semana, Sérgio, eu estava conversando com algumas pessoas e eu identifiquei, assim, o medo em duas áreas. Uma delas é de ser atacado e a outra é o medo de dar um passo à frente. Então, pessoas com medo, no caso de ser atacados, né, por doenças, ou por crises financeiras, ou por traições, ou por violência física. E o outro medo é de pessoas darem o passo, de uma mudança, de um investimento, de um novo emprego, de uma nova cidade, coisas assim. Então, queria deixar contigo a palavra para falar um pouco sobre a origem do medo e, enfim, assim como o senhor dirigir. Nós precisamos, assim, para entender o medo, ver as origens da natureza humana como Deus fez e a corrupção que houve no ser humano depois que Deus fez e colocou o homem na terra. Houve dois movimentos. O primeiro, Deus colocou o homem na terra e não havia fraquezas nesse homem. Havia uma perfeição nessa alma humana, nessa vida humana. Mas no habitat que Deus colocou eles, houve recomendações de Deus porque havia perigo aqui. Perigo de, como Deus falou, que o dia que vocês acessar a árvore do conhecimento, vocês vão morrer. O que é
a morte. A morte é uma natureza. A morte é uma pessoa. E essa natureza e essa pessoa tem características que são percebidas e conhecidas a partir da observação do ser humano pós-queda. Então, a natureza perfeita que Deus tinha colocado na fabricação humana se perdeu completamente pela desobediência explícita, clara, voluntária do homem em exatamente fazer o que Deus proibiu. Era o único mandamento. E o homem, então, desobedeceu. O que aconteceu com isso? Toda aquela infraestrutura psicológica que Deus tinha dado ao homem, que é a alma em sua plenitude, que a alma do homem era perfeita, era poderosa, tinha virtudes maravilhosas. O homem, então, acabou perdendo. E Deus restringiu, pós-queda, demasiadamente os poderes dessa alma, porque ele perdeu o contato com o Espírito. O que movia as virtudes e a perfeição nessa alma era o livre acesso que o Espírito tinha a essa alma para guiá-la, dirigi-la, controlar. Né? E com o advento do pecado, que a natureza da morte entrou no homem, e aí trouxe orgulho, trouxe vaidade, trouxe os ciúmes, a inveja, a rejeição, o medo. Né? Não sei se tu lembra que uma das primeiras palavras que quando Deus começou a falar com eles caído, ele disse: tive medo e me escondi. Sim. Então o medo não é uma coisa desse século, nem do século passado, é uma coisa lá do Éden. Então esse medo se manifestou no homem por causa dessa natureza da morte. O homem passou a ter um controle de um ser espiritual que era inimigo de Deus. E passou a ser gerenciado e suprido e fomentado por esses inimigos de Deus. Obviamente que havia uma misericórdia sobre o ser humano e Deus impôs limites para esse ser maligno lidar com o homem, porque senão nós seríamos consumidos de uma vez só. Então, a misericórdia sempre é distribuída para todos que nascem, porque Deus quer preservar aquela vida até receber a oportunidade de receber a recuperação divina de Deus para o seu plano, que é a salvação da alma. Sim. Então, hoje existe o medo por causa disso. Esse histórico é muito importante, como nós vamos entender por que eu tenho sentimentos de medo, se eu não estou sabendo de onde isso veio, como se originou, por que eu tenho. Porque Jesus não tem medo de nada, Deus não tem medo de nada. Então, se Deus é meu pai, eu não poderia ter medo. Porque como o pai é um jeito e o filho vai ser outro, né? Se Deus me criou, eu não poderia ter medo, nem orgulho, nem ciúmes, nem inveja, nem rejeição, nem avareza. Eu teria que ter fé apenas, porque Deus é fé. Deus é poder. Né? Então, hoje você vê as pessoas, como você citou, eles têm... O medo está presente em tudo na vida do homem. Em tudo. Tudo que ele vai fazer, que é novidade, que é coisas não previsíveis, ele vai ter receio, ele vai ter medo, insegurança. Ele vive assim desde que nasce. A criança já nasce com medo. A criança tem medo do escuro, tem medo de barulho, tem medo de elevador, tem medo de brincar em pracinha, tem medo de tudo. O medo é inato à natureza humana que hoje nasce do ventre materno. O medo não chega em nós.
depois que nascemos, ele já vem embutido em nosso nascimento natural. E aí, quando vivemos aqui, isso vai ser corroborado de alguma forma pelo medo e o ambiente, pelas pessoas que vão me educar e o ambiente que eu vivo. Se eu sou uma pessoa que passo por muitos traumas na vida familiar, na vida social, e tem algumas deficiências acentuadas, isso tende a se agravar cada vez mais. Então, esse medo que na escala de 1 a 10 seria 7, 6, 5, vira 9, quase 10. E a pessoa fica completamente inútil e paralisada para qualquer coisa na vida, porque essa pessoa não vai ter a liberdade de fazer o seu desenvolvimento social e psicológico dentro de uma sociedade tão competitiva como nós vivemos hoje. Porque os padrões do mundo hoje são o seguinte: se você é culto, se você é rico, se você tem dinheiro, se você é bonito, você se veste bem, você é aceito. Se você não atingir esses padrões, você está relegado a viver uma vida de miséria, à margem de uma sociedade da comunhão humana. Então, isso é muito cruel, porque, mas graças a Deus, que a editora Vento Sul aí foi providenciada por Deus para nos trazer uma notícia de que podemos nos libertar do medo e podemos deixar o medo para trás e nunca mais ele vai nos pegar. Né? Tem um salmo que eu creio que é conhecido de todos aí que estão assistindo, que é o Salmo 23, né? Ele fala: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, eu creio que quanto mais pertinho a gente está de Deus, quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais a gente sente essa proteção em relação aos ataques, né? E como tu falava ali de fé, a fé no sentido, assim, de a gente escutar a instrução do Senhor e fazer conforme Ele pediu, né? Porque a gente não pode ser inconsequente também de fazer o que dá na telha e se sentir corajoso nesse sentido, né? Mas de ter um amparo, assim, de oração, quando o Senhor mostra, quando o Senhor nos dá paz para dar algum passo, né? Não é questão do ataque, né? Do avanço, aí sim também o medo acaba não existindo porque a gente está amparado em algo que Deus colocou dentro de nós, em algo que Deus mostrou para nós, né? Veja bem, nós temos o medo dentro de nós e vivemos com medo, mas ele para nós não deveria existir, que somos cristãos. No momento que uma pessoa ela é regenerada e justificada diante de Deus como uma pessoa redimida, ela já está sem medo. A verdade é essa. Ela já está sem a natureza da morte. A verdade é essa. Só que a impressão dessa natureza enganadora imprimiu nas memórias da gente, curta e longa, que tem dois tipos de memória, né? A subconsciente e a memória consciente, né? Então, essa natureza é tão familiar e conviveu tantos anos com a gente que danificou o nosso psicológico todo. Então, embora de direito e recuperado, assim que eu desenvolvo a minha salvação da minha vida com Deus, através do batismo, através da minha fé declarada em Jesus, eu já recebo a redenção plena. Só que ela é latente, ela é escondida, porque há uma realidade que a minha alma ainda não foi, embora eu esteja em liberdade, mas não consegui ainda receber a luz e a revelação de que eu estou livre. Então, isso é um processo que vai demandar um tempo,
para a pessoa assimilar e receber essa liberdade já conquistada lá no início da nossa salvação. E aí Deus pode levar 10 anos, pode levar 5 anos, 3 anos, 20 anos para uma pessoa ficar livre da morte e dos enganos que ela produz dentro da gente. Veja que a síndrome do pânico é a escala 10 do medo. A síndrome do pânico, ela imobiliza e engessa uma pessoa para nunca mais viver. E isso, tudo que aquela pessoa vive, não existe aquela realidade. Mas é produzido por causa de mentiras, de enganos, princípios falsos que estão dentro da mente e que geram sentimentos ruins constantemente para aquela pessoa. Mas aquilo tudo é irreal, aquilo não existe. Porque a única realidade que nós temos nessa vida, no universo, é Cristo. Essa é a nossa realidade. Tudo que estiver fora dos princípios desse Cristo e das verdades dele é irreal, não existe. É sofisma, é vida falsificada por princípios mentirosos e enganosos. E isso faz as pessoas sofrerem na vida. Não é só no medo, em tudo que há. Né? Sim. Sérgio, eu sei que o teu tempo é curto aqui, né? Te agradeço pela participação. Depois eu vou continuar aqui lendo os comentários e compartilhando aqui com os ouvintes. E eu queria, então, uma dica tua, como se livrar do medo, algo breve, assim. Olha, a coragem é só o Espírito Santo que pode nos dar. Quando Jesus entra numa alma, a coragem começa a aparecer. E como Jesus entra na nossa alma? É quando eu começo a crer no que está escrito, que Deus falou, que é a Bíblia, o Novo Testamento. Eu tenho que começar a crer naquilo ali. O medo vai embora aos pouquinhos. Então eu vou ter que ler, entender e crer e praticar. É um processo bem simples. Porque Deus não mente, eu posso confiar nele, tudo que ele diz. E quando eu tentar praticar o que eu já entendi, vai dar medo. Mas você tem que vencer a barreira do medo para praticar. Isso é um desafio para você que é totalmente execuível. Aquilo é só engano e ficção da mente. Se você praticar, tudo vai dar certo e a experiência vai dissipar o medo. Amém? Amém. Essa é a fórmula mais prática que eu achei até hoje. Que nem Davi derrotou, né, o leão, o urso, e aí quando foi pro gigante estava pronto. E agora nós estamos lutando para derramar o nosso Golias, que é o nosso ego. Né? Esse é o mais violento. Esse aí tem que cair, né? Tá bom. Que Deus abençoe vocês e um bom final aí de programa aí vocês. Tá bom, obrigado, Sérgio. Até mais. Então, queria agradecer, então, todos que estiveram conectados. Eu creio que eu não vou conseguir ler todos os comentários aqui. Teve bastante participação, agradeço a participação de todos. Esse CD, ele é muito rico. Ele é muito rico, muito especial, assim, porque a gente está vivendo períodos de grandes medos, né? Que nem a gente falou há pouco, medo de doenças, medo de crise financeira, medos de daqui a pouco nesse ambiente a gente poder dar um passo à frente. A gente acaba ficando acuado em relação ao medo. Então, como ficou a dica ali, né? Busca o Senhor, busca se aproximar de Deus, se aproximar dos conceitos e os conselhos que Deus tem. E através desse CD são vários conselhos em relação ao medo. Um aqui que eu fiz uma relação, ficou muito interessante, o Pedro, eu me enrolei aqui. Pedro, ele
Ele negou Jesus por 3 vezes, porque ele teve medo ali. E aí, se a gente olha no passado, Daniel, ele enfrentou tudo e todos por temor e fé ao seu Deus. E Deus livrou ele da fornalha de fogo, livrou ele dos leões na cova. Então, sempre que a gente se posiciona em obediência, em temor, em adoração a Deus, Deus sempre guarda o seu povo, né? Então, esses momentos que a gente está vivendo agora, que a gente possa ficar cada vez mais próximo e cada vez mais buscando os conselhos do Senhor para que a gente viva em paz, para que a gente não entre nessa armadilha que o medo nos traz, possa chegar até numa síndrome do pânico, né? Então, fica a dica do CD, livre-se do medo, vou deixar aqui na descrição o link para a gente acessar. E mais uma vez, muito obrigado por todos aí que participaram, por todos que estiveram aqui com a gente. Eu creio que o Sérgio ele está em viagem, né? E logo ele já tinha um compromisso também, mas foi o suficiente assim para a gente entender como deve ser a nossa posição para a gente enfrentar essa ilusão, como a gente falava no vídeo de apresentação. O medo ele é uma imaginação de que algo muito ruim vai acontecer. Mas se a gente está debaixo da proteção de Deus, não tem o que temer. E se a gente está dando um passo que está conforme a orientação de Deus, também não tem o que temer. Tá bom? Eu agradeço a participação de todos mais uma vez. Sábado que vem a gente lança um novo livro. Terça-feira que vem estaremos aqui com mais um bate-papo sobre o próximo livro. Espero vocês todos por aqui. Grande abraço, fiquem com Deus e até lá.